Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindas e bem-vindos a mais um webinar, hoje sobre o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. O meu nome é Teresa Alvarez, sou da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e tenho comigo a Elizabeth Brasil, da UMAR, União Mulheres Alternativa e Resposta. Há 14 anos, mais precisamente em 1999, as Nações Unidas designaram o dia 25 de novembro como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. O objetivo foi e continua a ser o de trazer para a esfera pública a reflexão e o debate sobre este fenómeno para que o possamos conhecer, compreender e, desse modo, saber como atuar ao nível individual e coletivo, visando a sua prevenção e, portanto, a sua gradual eliminação, bem como a capacidade de lhe dar respostas adequadas, atempadas e eficazes. As Nações Unidas já lançaram a campanha deste ano para o dia 25 de novembro. Podem encontrá-la no site das Nações Unidas e é bem clara, este ano centrada na violência que se exerce sobre as mulheres na internet, nomeadamente na forma como se faz a busca no Google. Neste dia, um pouco por todo o mundo, as organizações públicas, com maior destaque para aquelas que são responsáveis pelas políticas de igualdade, como é o caso da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género em Portugal, e as organizações privadas, em especial as organizações não governamentais e, de uma forma muito particular, as organizações não governamentais de mulheres, realizam iniciativas de informação e de sensibilização que permitem a cada uma e a cada um de nós ter uma maior consciência do que é e daquilo que explica este fenómeno que, em países como Portugal, é considerado crime. Elizabeth, a ONU, como vimos, já lançou a campanha deste ano. Muitas vezes, em alguns países, as campanhas que são lançadas no dia 25 de novembro visam, de uma forma um bocadinho específica, a violência doméstica. Qual é o sentido desta associação ao dia 25 de novembro? E que tipo de violência é que é considerada crime? Bom, considerada crime no nosso sistema jurídico-penal é a violência doméstica. Violência doméstica, como vemos, não violência contra as mulheres diretamente ou especificamente, mas como vemos no artigo 152, que é o artigo do nosso Código Penal onde está íncita este crime, o que nos diz é que pratica o crime de violência doméstica quem inflige maus tratos físicos, psíquicos, incluindo castigos corporais, ofensas, privações da liberdade, ofensas sexuais, a uma diversidade de sujeitos, onde aqui encontramos o cônjuge ou o ex-cônjuge, a pessoa do outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha uma relação ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação, ainda a progenitor de descendente comum em primeiro grau e, por fim, a pessoa particularmente indefesa, nomeadamente em razão da idade, da deficiência, de doença ou gravidez ou de dependência económica, aqui com coabitação. Estas são as ações que estão dentro do crime de violência doméstica. Ora, o que sabemos é que o grosso das vítimas da violência doméstica são as mulheres. E daí que em cada 25 de novembro se renove a questão da violência doméstica e, em particular, da violência doméstica que é exercida contra as mulheres.
Como sabemos, a violência doméstica é, não só em Portugal, mas em todo o mundo, algo que vitima especialmente as mulheres, algo que está também perpetuado por questões culturais, de poder desigual entre mulheres e homens, não só em Portugal, mas em todo o mundo, por questões culturais, religiosas, que levam uma educação com base em discriminações assentes no género e discriminações estas que vitimam as mulheres por serem mulheres, e daí que a cada 25 de novembro se recorde não só aquilo que aconteceu às chamadas mariposas, não é? As irmãs que na ditadura de Trujillo foram vitimadas, mortas em 1960, e a partir daqui lembrar o sacrifício destas mulheres, mas também a vitimação de milhões de mulheres em todo o mundo. Isso significa, portanto, que estamos a falar de um fenómeno que é global, que existe um pouco por todo o lado, em todas as sociedades, em todos os estratos sociais. Sim. E que tem evoluído. O caso português é muito semelhante ou integra-se no modo como este fenómeno tem evoluído na Europa. Ou seja, nós temos aqui um acompanhar. Em Portugal, o fenómeno acompanha aquilo que são os traços do fenómeno no espaço europeu, é diferente. Os fatores que o explicam, como acabou de dizer, são comuns. Aquilo que leva a que as mulheres tenham dificuldade em pôr termo a uma situação de violência são basicamente as mesmas razões, ou há, em Portugal, do ponto de vista cultural ou por qualquer outra razão, elementos mais específicos. Ou estamos no mesmo patamar e, portanto, numa situação semelhante. Bom, o mundo desperta para o fenómeno da violência contra as mulheres e da violência doméstica no início dos anos 60. Contudo, Portugal, nessa altura, não estava, como sabemos, virado para estas questões. Vivíamos, enfim, uma ditadura e isso veio atrasar também a entrada de Portugal na área dos direitos humanos, da cidadania e das questões da igualdade. Portugal inicia esta intervenção e esta atuação e também o olhar para a sua legislação na década de 90 e já nos finais da década de 90. Eu creio que Portugal tem feito um grande percurso, um percurso muito rápido, e nós hoje temos, em termos da legislação, algo que é uma das legislações que se impõe e é reconhecida como uma das melhores no espaço europeu, uma das mais abrangentes, e que, se virmos a recente Convenção de Istambul, aprovada e ratificada por Portugal, a nossa legislação já em muito está de acordo com aquilo que são os ditames desta Convenção Internacional. Aquilo que sabemos é que a violência doméstica contra as mulheres vitima de forma transversal mulheres de todo o mundo, de todas as religiões, de todas as culturas e de espaços socioeconómicos e culturais dos mais diversos. Aquilo que sabemos hoje sobre a violência doméstica, temos vindo a aprofundá-lo através também não só de estudos empíricos, mas de estudos académicos certificados, é que a violência doméstica vitima uma em cada 5 mulheres no espaço europeu e uma em cada 4 mulheres no espaço português. Portanto, é algo que não estamos melhor, como vemos. De qualquer forma, temos dado grandes passos no sentido não só do reconhecimento do crime, de legislação no sentido da prevenção do mesmo, de repressão de agressores, mas é algo ainda que temos que afirmar. Não chega uma igualdade na lei, precisamos de uma igualdade na vida e, portanto, não chega uma lei sobre estas questões, precisamos de uma cultura de cidadania, de igualdade e de não violência, e essa ainda estamos com décadas até lá chegarmos, e por isso também entendemos que o espaço da escola, o espaço da educação é um espaço privilegiado para a alteração de mentalidades que ainda é necessário fazer e o reforço e sedimentação, por outro lado, daquilo que vimos fazendo.
É uma matéria muito, muito vasta, mas que Portugal tem dado especial atenção, nomeadamente não só através da legislação já referida, mas de planos nacionais contra a violência doméstica e de iniciativas também junto da comunidade escolar para as questões de género, da educação e da igualdade. Então, significa que, por aquilo que acabou de dizer, cabe a cada pessoa, para além de caber às diferentes organizações, obviamente, sejam elas quais forem, ter aqui uma atenção e alguma preocupação por se detectar determinados sinais de uma situação de violência doméstica ou de violência no espaço privado sobre as mulheres, de fazer algo. Tem havido sinalizações feitas pela escola ou por elementos da escola, e quando eu digo isto não estou a dizer concretamente só através dos sinais visíveis nas crianças ou nos e nas jovens que frequentam a escola, mas também, e muitas vezes esquecemos disso, sinais que nós encontramos nas mulheres que trabalham nas escolas, qualquer que seja a profissão ou a atividade que exerçam, não é? Pessoal docente e não docente, tem havido identificação ou sinalização de situações dessas. O que é que uma pessoa, num contexto de uma escola, não é, pode fazer se detecta que há, ou que pode haver, ou se tem a certeza que há uma situação de violência que está a afetar uma pessoa? O que é que pode fazer e o que é que não pode nem deve fazer? Quais são os circuitos, no fundo, entre o início e o fim? O que pode fazer é denunciar. O que pode fazer é apoiar, é falar com a pessoa. O que não pode fazer é fazer de conta que não viu, esconder que nada sabe e não participar do crime. Mas voltando ainda ao início da questão que colocou, a violência doméstica é um crime de natureza pública e é-o desde o ano 2000, desde maio de 2000, que a violência doméstica é um crime de natureza pública. Ora, isto significa que qualquer cidadão ou cidadã pode denunciar o crime se dele tem conhecimento. Porém, existem entidades e serviços que não podem, devem denunciar e, portanto, o Espaço Escola, como uma entidade pública, é uma destas entidades que, tendo conhecimento de um crime de natureza pública perpetrado contra alguém dentro do seu espaço e não só, tem a obrigação jurídica, legal, de o fazer, sob pena de estar a comparticipar num crime. Esta é a primeira noção que temos que ter. Portanto, é nossa obrigação denunciar um crime desta natureza. Portanto, não pactuar com o crime. Outra questão que colocou é se há sinalizações. Eu acho que naquilo que tange às sinalizações nós temos ainda e vivemos ainda, não só no espaço escola, mas na sociedade, dois universos distintos. A violência que é praticada contra crianças e, portanto, os maus tratos contra crianças e a violência que é praticada contra pessoas já maiores e, em particular, neste contexto, contra as mulheres. Se na primeira fizemos realmente um avanço e sabemos que temos que denunciar, somos obrigados a denunciar e fazemos-lo, e por regra fazemos-lo, e aqui a escola tem sinalizado e cada vez mais a violência contra as crianças, ainda não temos o mesmo nível de atuação, embora com a mesma obrigação legal, não temos o mesmo nível de atuação para com as pessoas maiores e, portanto, as mulheres e jovens já maiores de idade. Portanto, o dever legal é exatamente igual, só que aquilo que é a nossa postura face a ele não é idêntica. E aqui voltamos às questões de entender o porquê e porque é que legitimamos um e não legitimamos o outro. E porque é que achamos que num devemos atuar e o outro não devemos atuar. Se é porque ainda alguma reminiscência resta daquilo que é entre marido e mulher, não metas a colher, se é porque, bom, isto é lá a coisa deles, isto vai melhorar, ou não me quero meter em problemas. E, portanto, temos aqui várias possibilidades e, portanto, há uma multiplicidade de situações.
aquilo que vemos é uma escola que está mais preparada hoje do que esteve no passado para ver sinais. E que, em algumas das situações, contacta inclusivamente organizações, expondo a situação. Temos uma situação aqui, sendo que é mais comum relatarem-nos situações entre alunos ou alunas do que entre pares, não é? Entre colegas ou pessoas que trabalham na escola. De qualquer forma, é algo que temos ainda que investir muito e que creio que é um trabalho ainda enorme a fazer aqui e que é, no meu entender também, a amostra da forma como a sociedade no seu conjunto reage, a forma como a sociedade reage quando tem conhecimento deste crime. Portanto, os vizinhos ouvem os gritos, mas nada fazem. Na rua assistimos, mas também não se denuncia. Portanto, como se fosse algo que ainda não é do domínio da esfera pública, mas que é de uma esfera indoors, dentro de casa, entre portas, e numa relação entre uma pessoa e outra, e que não uma relação para a sociedade. Mas o legislador disse que não. Sendo um crime de natureza pública, todos e todas somos chamadas à sua denúncia, porque se trata de uma violação de direitos humanos, é disso que estamos a falar, de uma violação de direitos humanos, e, portanto, todos e todas somos chamadas à sua prevenção, à ação, naquilo que é as nossas possibilidades, as nossas competências. Ora, face a uma situação de violência, devemos e podemos agir. E agir, desde logo, falando com a pessoa e percebendo que tipo de ajuda nós podemos oferecer-lhe, direta ou indiretamente. Hoje em dia existem várias organizações no terreno com serviços diretos de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e a vítimas de violência doméstica, mas em particular a mulheres vítimas de violência doméstica. Existem já uma panóplia de recursos que estão à disposição e, portanto, eles são para utilizar. O silêncio é a pior coisa. O silêncio é algo que nos envergonha e que nos deve envergonhar. E a violência é ela geradora também de grandes silêncios e muitas vezes as pessoas que sofrem deste tipo de vitimação, que são vítimas deste crime, não conseguem fazer muito mais do que sobreviver à violência a que estão expostas e a que as vitima. E por isso uma mão amiga, alguma palavra externa, uma validação do seu sofrimento, mas também uma ação para a mudança é decisiva. Portanto, esta solidariedade é algo que compete a cada um e cada uma de nós e que é uma exigência de cidadania. E é isso que devemos estar disponíveis para ver sinais, mas também para atuar. Não ver sinais para calar, mas ver sinais para atuar, para intervir e estar ao lado e dizer: eu conheço, eu disponibilizo apoio, eu posso contactar, esta disponibilidade. Como é óbvio, há bocado falei também do dever de denúncia, mas creio que antes do dever de denúncia que está íncito a tudo isto, devemos falar com a pessoa para perceber se é uma denúncia a seco, digamos assim, não a vai colocar num maior risco. Aquilo que sabemos é que o momento da denúncia é um momento crucial e ela pode significar muitas vezes um aumento de risco para a vítima, mas ela também pode significar uma paragem na violência. Mas é com a pessoa que está a ser vitimada, com a mulher vítima de violência, com a jovem vítima de violência, que nós temos que analisar caso a caso e saber qual é o momento exato para a denúncia, de forma a que não aumente, por via só de um cumprimento de uma disposição legal, o risco a que está sujeita, sabendo que a violência doméstica vitima e a violência doméstica mata. E os números na Europa dizem-nos que todos os anos morrem, em média, 60 mulheres no âmbito da conjugalidade, vítimas diretas ou indiretas da violência doméstica que contra elas é exercida. E por isso há que fazer esta avaliação da oportunidade e do risco que está envolvido. Agora, não podemos fazer isto se não conhecermos a situação. Precisamos conhecê-la para poder avaliar e escolher o momento mais oportuno de acordo com a situação que está a ser vivenciada, com os riscos que está a ser envolvido e com os recursos que temos disponíveis. Mas temos que o fazer, porque não fazendo é pactuar com a manutenção de um crime que pode matar. E não raras vezes em Portugal
acontece, como infelizmente vamos sabendo pelas notícias. Isso coloca-me uma outra questão, e que tem a ver com o facto de, na própria escola, no espaço escola, nós muitas vezes encontrarmos situações que são claramente situações de violência entre já adolescentes, entre jovens, nas relações afetivas, mais concretamente naquilo que nós chamamos o namoro. A SIG, há uns anos, a campanha que lançou, como está aliás no seu site, foi exatamente sobre a violência no namoro, tentando de alguma forma dizer namoro violento não é amor, ao mesmo tempo que produziu alguns materiais destinados, nomeadamente a jovens, como é o caso deste folheto que eu aqui tenho, Risca a Violência, que, melhor dito, é assim, e que depois se desdobra, e ao desdobrar-se tem várias áreas do folheto com informações diferentes, sendo que uma delas diz respeito exatamente a um teste para jovens, rapazes e raparigas, para, de alguma maneira, de uma forma simples, poderem, respondendo a meia dúzia de questões, avaliar se a sua relação é uma relação de violência ou não. Ora bem, é importante, de alguma forma, na escola, haver aqui uma atenção especial para as situações de violência no namoro. Isto é, de alguma maneira, o namoro já tem em si aquilo que, mais tarde, nós encontramos claramente naquilo que nós chamamos de violência doméstica sobre as mulheres. Por muita evolução jurídica que a gente tenha feito, nós temos que fazer uma evolução a nível da educação e da cultura. E aqui o papel central da escola na alteração do pensamento de cada um e cada uma de nós, aquilo que poderá ser o potenciador, o motor de arranque para a mudança cultural e estrutural da comunidade. E sabemos que ou é a educação, ou a educação é algo que é privilegiado em tudo isso. Quando nós ouvimos histórias, relatos de mulheres vítimas de violência doméstica, é fácil percebermos que esta vitimação não começou na sua fase adulta. Ela começa nas suas relações mais primárias e nas suas relações afetivas de maior proximidade, na relação de conjugalidade, e muitas vezes iniciou durante o namoro. E que não se foi capaz de ver sinais, desvalorizou-se, porque muitas vezes e durante muito tempo valorizou-se a violência física, mas não se valorizou os sinais da violência psicológica e da forma como ela surge ou pode surgir como primeiro ato de algo que se torna depois numa consequência mais grave, inclusivamente até, como vimos já, letal. Há algo que é a transgeracionalidade. E ou agimos de forma preventiva, ou o ciclo, não é? Se não interrompemos o ciclo da violência, a violência é algo que é transgeracional e, portanto, que também vamos passando para os nossos filhos e as nossas filhas, e estes comportamentos vão sendo depois experienciados e modelados, e o contexto de escola é um contexto privilegiado para os vermos. E da nossa experiência também de trabalho com rapazes e raparigas, professores e professoras nas escolas, sentimos esta emergência de uma intervenção nas questões da violência no namoro. É algo que as escolas despistam como existindo, como algo a que tem que ser dado resposta, assim como cruzando com as questões de género, porque também percebem que a desigualdade e a discriminação ainda existente contra as jovens raparigas e contra as mulheres é também perpetuada nas relações entre os jovens, eles e elas, e que eles são, no fundo, o início de algo que é desequilibrado, de poder desequilibrado, de poder relacional não igualitário, e que é preciso cultivar
a cidadania, a igualdade, os afetos e as questões de relações iguais para nós, enfim, para conseguirmos ultrapassar as questões da violência. E as escolas vivenciam muito situações de violência no namoro, é disso que nos têm dado conhecimento, e daí também as várias iniciativas no âmbito também desenvolvidas pela SIG, os guiões de género e cidadania, os guiões para a igualdade são aqui fundamentais, porque estas questões não estão desarticuladas. Não é? Entender a violência é entender como homens e mulheres se veem e revêem numa sociedade e ver também como eles se relacionam e que papéis têm homens e mulheres, se há uma igualdade de papéis e de vivência da vida, ou se continuamos ainda com algo muito marcado de papéis estereotipados para mulheres e para homens, e se há coisas só de mulheres e se há coisas só de homens, porque se for assim, então não é normal que nas relações e no amadurecimento das mesmas estas questões venham a assumir outros contornos e, portanto, não saímos do ciclo geracional da violência e temos que agir. Portanto, as escolas estão, no nosso entender, mais atentas do que estavam, ainda é necessário trabalhar e continuar a trabalhar estas questões. A violência no namoro é algo que as escolas assistem praticamente todos os dias e essa é uma preocupação que nós sabemos ser também da escola, entendendo que esse também é o seu papel, e sem dúvida o é. O que significa, e é isso em grande parte que explica porque que o grande instrumento político que de alguma forma inclui as questões da igualdade, isto é, o Plano Nacional para a Igualdade. Neste momento nós estamos a terminar o 4º Plano Nacional para a Igualdade e que encerra em si próprio uma ligação muito clara com o plano, neste também, o 4º Plano Nacional contra a Violência Doméstica, dado que este plano é de facto um plano da violência doméstica que incide especificamente sobre a violência doméstica, mas todos os fatores que o rodeiam a montante estão, de certa forma, contemplados e de uma forma mais detalhada e mais abrangente e mais sectorial, multissectorial, no Plano Nacional para a Igualdade. Agora, o que é curioso é que em ambos a educação é uma área absolutamente essencial. Tanto no 4º Plano Nacional para a Igualdade como no 4º Plano Nacional contra a Violência Doméstica, há um conjunto de medidas que são dirigidas a profissionais de educação, a escolas enquanto organizações, no sentido de se trabalhar as questões da igualdade, dado que é trabalhando as questões da igualdade que nós prevenimos uma situação de desigualdade extrema, que é a da violência, começando ela no namoro, continuando ela na vida adulta. Só uma última palavra, e aqui as organizações não governamentais também são importantes, ou seja, têm tido aqui um trabalho para além dos organismos públicos, e a Comissão, obviamente, está, neste momento, a desenvolver um trabalho com o Ministério da Educação, melhor dito, é o Ministério da Educação que o está a desenvolver, com o apoio da Comissão, no sentido de formar profissionais da educação para a aplicação dos últimos materiais produzidos pela SIC, que é esses que referiu, os Guiões de Educação, Género e Cidadania. Mas, paralelamente, no terreno há um conjunto de organizações que têm trabalhado e continuam a trabalhar com as escolas. E aqui isto também é importante, Elizabeth. É extremamente importante. Nós não podemos atuar na violência é entender as suas causas estruturais. Entendendo as causas estruturais como questões de estereótipos, de desigualdade que geram discriminação, sabendo que não intervir na área da prevenção primária é deixar que a violência vá em ciclos geracionais se repetindo. Ora, a escola, e na área da prevenção primária, a escola é o espaço privilegiado.
Durante muito tempo, ou algum tempo, as organizações privilegiaram o apoio direto às vítimas, o seu acompanhamento, as casas-abrigo, enfim, uma série de questões. Porém, não deixando esta base de apoio, que é essencial, as organizações percebem que estamos muitas vezes a apoiar uma neta, que já apoiamos a sua avó, estamos a apoiar a filha, já tínhamos apoiado a mãe. E quer por estas questões, quer pelas questões explicativas que estão na explicação estrutural da violência, intervir na prevenção primária é a chave para a mudança. E por isso as organizações não governamentais, sempre que podem, algumas delas, como o MAR, tem um modelo de intervenção na prevenção primária direcionado para as escolas, e sempre que podem estão nas escolas de forma com os professores e professoras, alunos e alunas, também toda a comunidade escolar, trabalhar as questões da cidadania, da igualdade de género, da não discriminação e, portanto, pensando que este trabalho conjunto, de forma sistemática, continuada, poderá fazer um amanhã com menos violência, com mais igualdade, com mais liberdade, no fundo, com mais cidadania. Bom, então, no próximo dia 25 de novembro, mais um Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Entre as muitas organizações que são chamadas a refletir sobre este fenómeno, a escola é uma delas. É uma das entidades que é interpelada a conhecer melhor este fenómeno, a compreendê-lo e a procurar que nos seus múltiplos espaços de convivência, mais formais ou mais informais, as raparigas e os rapazes aprendam a relacionar-se efetivamente de forma igualitária em todas as dimensões da sua vida. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.